Salve pessoal, aqui Paulinho Leme, mais um vídeo para o meu canal Durval Discos 99. Se inscreva, dê um like, comente, enfim, compartilhe aí com geral, com a galera. O negócio é o seguinte, eu já estava há um tempo para falar sobre esse disco aqui e enfim, um camarada postou um ranking aí detonando, colocando como último colocado esse disco e lá eu não posso opinar porque estou bloqueado. Ele diz que lá é democrático e que você pode colocar suas opiniões e não precisa bater com a dele. Lá você pode discordar, mas isso não é verdade. Estou bloqueado lá porque eu discordo do posicionamento do camarada. Enfim, esse não é um disco ruim, como ele disse lá não, e ainda chamou John Oliver de um vocalista meio que quebra-galho. Foi isso que ele disse lá no canal dele lá. Enfim, meu, esse disco foi lançado acho que em 2001. Me lembro no programa lá do Backstage, quando era acho que na Brasil 2000, com o Vitão Bonesso, ele colocou algumas das músicas. Eu achei o maior barato, achei legal, né? Tanto que adquiri o CD. Se as músicas fossem ruins, eu não ia querer esse CD aqui. É, do Savatage que eu conheço, praticamente mais é com o John Oliver nos vocais mesmo, e a discografia que é prioridade para mim completar com o John Oliver aqui, né, meu? Assisti na televisão Philips Monsters of Rock, John Oliver nos vocais e teclado, lá vestindo camisa do Brasil. Na década de 90 assisti pela televisão. Enfim, vou abrir, mostrar o encarte, comentar um pouco as músicas e falar sobre esse disco que a performance do John Oliver aí, meu, foi sensacional nesse disco, que o cara atinge notas altíssimas, né, com a voz dele aqui. E tem duas faixas bônus com outro vocalista aí que não acho tão interessante quanto com o John Oliver. O disco é conceitual, o camarada que baseou a história, que é um fotógrafo que fez umas fotos aí da miséria na África. Por fim, o cara na vida real acabou se matando e o disco então ele mistura ficção e realidade numa história baseada aí na vida do fotógrafo. Isso aqui é um manicômio, então, meu, Poets and Madmen, o nome do disco. Aqui é a história do disco, que é conceitual. O disco conta uma história inteira. Dois jovens invadem aqui esse prontuário aí, encontram a ficha aí do interno aí, e aí o disco é uma viagem, ok? Vou mostrar o encarte, comentar as faixas. Aqui a mídia. E aqui um detalhe que eu encobri a foto. Aqui você vai ter que ver lá no Discogs. Eu recomendo que você não olhe a foto se tiver lá, meu, senão vai acabar com o seu dia, cara. Foi por essa foto que o cara se matou, meu irmão. Então não gosto de ver desgraça, miséria e sofrimento, por isso eu encobri a fotografia para eu nunca mais ver. Comprei usado, comprei não, troquei. Foi aquele esquema lá daquele rolo com o meu amigo, que ele trouxe para mim a coletânea do Ministry e me trouxe esse CD e falou: me dá R$ 5 e mais o CD de cover do Rush e o feedback. Dei e fiz um ótimo negócio. Aqui eu mesmo escrevi os nomes das músicas porque não tinha aqui, para facilitar. Eu escrevi e colei aqui. O encarte ele é bem caprichado, com muitas e muitas páginas, mais do que aqueles CDs do Iron Maiden lá, meu. Eu vou rapidamente mostrar para vocês. Gosto muito da arte, ok? Lua aqui, dragão. Tem um enorme texto em inglês. O antigo dono dele aí, meu, colocou fita contact, né, meu? Então passou pela, pelas mãos de duas pessoas antes de vir para minhas mãos aí, mas os colecionadores são bem cuidadosos e tá em muito bom estado aí o encarte e a mídia, cara. Já vou falar sobre as músicas. Para mim, é um disco sensacional. Aliás, na melhores do ano lá da revista Road Crew e revista Rock Brigade,
eleito aí um dos melhores discos do ano pelos leitores e na eleição dos próprios jornalistas das duas revistas citadas aí, são na faixa de uns 10 jornalistas que fizeram as eleições. Acho nada a ver essa foto aí dessa apetitosa com a história contada no disco. Não sei por que tá essa mulher aqui, né, meu? Mas enfim, voltando aí à eleição, né, meu? Cerca de 10 jornalistas aí das duas, de cada revista, da Road Crew, Rock Brigade lá, meu, de 4 a 5 colocaram esse disco aqui como um dos melhores lançamentos do ano, ok? Tem a participação do Al Pitrelli nas guitarras aí, meu, John Oliver vocais e teclados, Johnny Lee Middleton no baixo, Chris Caffery na outra guitarra aqui e Jeff Plate na bateria. E esse então é um encartezinho muito caprichado. Vou falar rapidamente sobre as músicas, mesmo que faz algum tempo que eu não ouço esse disco. Eu gosto de ouvir ele, mas não estou sempre ouvindo não. E tem algumas semanas atrás eu o escutei de novo, então ele abre com Stay With Me A While, faixa de 5 minutos aí, bem legal, e é um disco que vai crescendo assim, na medida que vai tocando as músicas. Tem ali, na minha concepção, pelo meio, aí já vou comentar o ápice, depois o final e mais duas faixas bônus. A faixa 2 é There in the Silence, essa já bem legal, e acredito que o Vitão Bones colocou lá no programa dele lá, meu. Depois vem Commissaire, Ice Power, meu, se liga no vocal do John Oliver, que arrebentou no disco inteiro, e principalmente nessa música aqui, meu. O disco está disponível, ok, lá no YouTube, nas plataformas digitais. Ele não tem aquela marcação de tiragem aqui, porque acho que foi a partir de 2003 isso aqui. Foi então lançado acho que em 2001, né, meu? Depois vem a faixa Drive aí, um pouco mais curta, mas também bem legal. A faixa de número 6 aqui é a The Morphine Shout, com mais de 10 minutos, e creio que é a faixa que tem belíssimos arranjos vocais, fazem inveja à banda Queen aí, uma voz no meio, tem backing vocals, tem pelo menos 3 vozes, assim, uma impressão que dá que sai de cima e uma no canto esquerdo e outra no canto direito. Um fica falando turn out, turn out, no ouvido se você pôr o fone ou na caixa de som, e no outro acabo de esquecer o que o cara canta lá. Cantations, Cantations, e enfim, meu, você ouça o disco aí, você que conhece, ouve, você sabe do que eu tô falando. É, Antes desse camarada fazer esse ranking falando mal desse disco, tem um outro cara que tem um canal aí, falou desse disco, e ele diz que gosta muito desse disco, e justamente e também principalmente pela voz do John Oliver. Aí as pessoas falam John Oliva, falo John Oliver, e cada um fala do jeito que quiser, meu. Enfim, é a das faixas mais legais essa The Morphine Shout aqui, meu. Depois vem The Rumor, Man in the Mirror, outra bem legal aqui, não sei se é Man in the Mirror, que ele fala de Jesus e fala We are lost. O John Oliver canta com um vocal assim, umas notas altíssimas, e muito legal a música. Em seguida vem a Surrender e da 10 Awaken, e o disco se encerra com a faixa 11 aqui, Got to Get Back to a Reason, com um andamento mais cadenciado. Tem duas faixas bônus aqui, que é Shotgun Innocence. Ela é legal, mas já não é com o John Oliver. E também a faixa 13 aqui, Jesus Saves, parece um gospel, né, meu? Enfim, no final da música aí tem um coral mesmo, dando assim a impressão de ser uma faixa gospel, né, uma música gospel. Eu fui ver a tradução, enfim, mas também não é com o John Oliver nos vocais. Eu espero que você tenha curtido a minha resenha aí. Ouça aí, você que assistiu o vídeo desse camarada aí que fez um ranking, coloca no último lugar esse do Savatage aqui.
Ele não gostou do disco, é a opinião dele, e aqui no meu, a minha opinião, que esse disco aqui é sensacional, senão eu não estaria aqui falando bem e elogiando, e meu interesse por Savatage é prioridade para o John Oliver, depois os outros vocalistas aí. Um abraço a todos, valeu!